Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem este vídeo. Fora da igreja não há salvação. É o tema desse vídeo. E como entendermos isso? Vamos para o Catecismo da Igreja. No parágrafo 846 do nosso Catecismo, diz assim: como entender esta afirmação, com frequência repetida pelos padres da Igreja? Formulada de maneira positiva, ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça, por meio da Igreja, que é o seu corpo. O catecismo ele é bem claro. O catecismo ele explica de uma maneira assim profunda e precisa que toda salvação ela vem de Cristo, né? Mediante a Igreja, que é o seu corpo. Então, como nós podemos entender que fora dessa igreja não há salvação? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E o catecismo diz que toda salvação vem de Cristo cabeça e passa pela igreja. Então, quando muitos não entendem, é quando se diz que a igreja salva. Quem salva é Cristo. Mas essa salvação, né, que veio por meio de Cristo, ela passa pela igreja. É na Igreja Católica que há, diz o Catecismo, todos os meios plenos de salvação estão contidos na Igreja. Mediante o sacramento, mediante a confissão, mediante todo o ensino genuíno da Igreja. Por isso que estando fora da Igreja, não tem como haver salvação. Por quê? Porque estando fora do corpo de Cristo, da qual Ele é o cabeça e Ele é a salvação, e o seu corpo é a Igreja, se nós estivermos fora desse corpo, não tem como haver salvação. E é interessante que a própria Bíblia, ela vai, podemos dizer assim, confirmar o que diz a doutrina da igreja. O que diz o catecismo no parágrafo 846. Olha o que diz a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 1, verso 18. Olha como se encaixa perfeitamente com o ensino da igreja. Diz assim, ó: Ele, Cristo, é o cabeça do corpo da igreja. Ora, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Por isso que fora da igreja não há salvação. A igreja ela é um corpo, né? E Cristo é o cabeça. Não existe um corpo sem cabeça. Para haver salvação, tem de estar enxertado nesse corpo, que é o corpo místico de Cristo, da qual ele é o cabeça. Aí o catecismo diz que toda salvação vem de Cristo, né? Mediante a igreja, que é o seu corpo. E a Bíblia vai e diz, né, que ele é o cabeça do corpo da igreja. Santo Agostinho diz que a Igreja Católica, né, ela é a única igreja, é a única religião verdadeira por ser universal. Os padres antigos da igreja, eles sempre falavam esta frase sem medo de errar, né? Fora da igreja não há salvação. Hoje em dia, se nós, né, falarmos isso, né, abertamente ou no meio de muitas pessoas, já vai gerar ali um atrito, já vai gerar ali algumas conversas, vão dizer, mas como? Igreja salva. Só que muitos não entendem essa afirmação. Fora da igreja não há salvação, né? O catecismo ele é categórico para encerrar. Ele diz, como entender essa frase? Formulada de maneira positiva. Ela significa que toda salvação vem de Cristo cabeça. A salvação vem de Cristo, né? Mediante a igreja. Por quê? Porque é a igreja que ensina todo o depósito da fé. É a igreja que ensina toda a verdade concernentes a quem? A Cristo, que é a nossa salvação. A igreja não salva só. A igreja salva porque é Cristo que é o Salvador, né? E é nela que nós recebemos todo o leite genuíno. É na igreja que nós recebemos todo o alimento que nós precisamos para a nossa salvação. Os ensinos, as orações, né? O testemunho dos santos, a vida dos santos. Então, é nessa igreja, que é corpo de Cristo, da qual ele é o cabeça, que ela manifesta esse ensino, né, verdadeiro que nos salva nos nossos pecados. Então, fora da igreja não há salvação. Temos de entender, né, essa frase para a gente não cometer erros e também não andar falando o que não conhecemos. Amém.